Ai, filha de uma mãe! Ah, mulher, cagona velha. Tomou um café? Tem que colar no cabelo. Salve, salve, rapaziada! Beleza? Eu sou o Bruno. E eu sou a Stephanie. Estamos aqui para reagir a um vídeo indicado aqui por um inscrito do canal, tá, rapaziada? O nome do vídeo é os objetos que vocês nunca... vocês pode se dizer, né? Que você nunca tinha visto por dentro. Por dentro. É. Vamos ver aqui o nome do canal. Tô até com medo do O nome do canal é... Eu ia falar, fala de tudo, mano. Fala sério, até deu uns pão, eu acho que você não vai conseguir ver, não. É o coronavírus. O nome do canal é Fala Sério. Fala Sério! Quem viu esse vídeo pra nós aqui, tá, rapaziada? Foi o... Deixa eu voltar aqui. O André Fernando. O mesmo que... Mandou nós fazer, que deu a ideia pra nós. Lá, né? Nós fazer aquele cenário ultra lindo, super max. E o que foi que me corrigiu lá, que eu falei? É você. Não vou olhar. Vou olhar. Mas não vou olhar. É o que acontece quando você não vai pra escola. Não, é que eu tava com medo. Quando você para de estudar, ó, é isso que acontece. Te digo mesmo, você parou mesmo que eu? Mesmo tempo que você parou. Bora. Aí nós é tudo burro mesmo, nós não falamos muito de estudar. Não, eu falei, não vou olhar, mas eu não reparei que eu falei errado. Porque eu tava com tanto medo quando eu assistiu. Como sempre, rapaziada, likezão monstro aí pra fortalecer o canal, tá bom? Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Não esqueça de dar o seu like. Porque o seu like é muito importante. Pode falar. Não tem nenhum filme, não mandaram nada de terror hoje não, né? Não. Ainda bem. Não, falar a verdade, não mandaram, mas ele falou que era brincadeira. Ó. Ele mandou, mas tipo... né? Vai, podemos fazer. Bora lá reagir então, rapaziada. Coisas e objetos que você não faz ideia de como são por dentro. Geralmente, a gente nunca vê o lado de dentro dos objetos. E a famosa frase, não julgue um livro pela capa, também se aplica a objetos inanimados e outras coisas. E revelaremos o interior de muitas delas neste vídeo. Usando cortes a laser e outras técnicas, veja essas coisas e objetos que você não faz ideia de como são por dentro. Número 20. Bolas de golfe. Branca e cheia de furinhos por fora. Isso a gente já conhece bem sobre as bolas de golfe. Mas tanto por dentro como por fora, elas são super bem projetadas e passam por vários testes para avaliar até onde podem chegar, quão estáveis ficam no ar e com que rapidez sobem e caem. Tudo isso acaba sendo controlado de alguma forma pelos buraquinhos da bola, que criam atrito ao redor de toda a superfície dela. Mas o que temos dentro para que seja tão pesada? O fotógrafo James Friedman tirou essas fotos aqui. As bolas de golfe fatiadas foram perfeitamente cortadas ao meio, revelando núcleos coloridos que parecem até um doce divertido e muito gostoso. Alguns têm camadas de materiais diferentes, codificados por cores dependendo dos efeitos que o golfista pretende obter. Uma coisa é certa, as bolas de golfe são primorosamente construídas para receber grandes impactos de um taco, ainda que nem todas sejam iguais por dentro. Número 19. Bolas de boliche. Se as bolas de golfe fossem os planetas, então a bola de boliche seria o Sol. Quando abrimos uma bola de boliche, o que vemos é um núcleo de resina pesada ou alguns pesos de formas diferentes que afetam a maneira como a bola de boliche percorre a pista. Tem duas coisas que uma bola de boliche precisa fazer: rolar com rapidez e com precisão. Elas apresentam uma superfície lisa para ajudar na hora de deslizar, e tem um peso entre 2,7 e 7,2 kg. Para ajudar a compensar esse peso todo, quando cortamos ela no meio, vemos um interior de resina, mas algumas bolas de boliche também apresentam pesos de metal. Eles nem sempre são esféricos, alguns pesos têm formato elíptico meio oval. Isso influencia o momento da bola, fazendo ela acelerar para ter maior impacto possível sobre os pinos. Strike. Número 18. Munições. As munições são formadas a partir de vários componentes. Uma verdadeira engenharia de precisão, pois precisam voar fiéis à sua trajetória e, o mais importante, precisam ser disparadas e não podem sair pela culatra nem emperrar. Quando se pressiona o gatilho, o primeiro componente ativado é o pino de metal na parte inferior da bala. Isso ativa um pequeno explosivo que, em seguida, acende o propulsor, que é o explosivo maior, geralmente pólvora, que podemos ver que representa mais
mais da metade do preenchimento de uma bala. Muita energia é gerada muito rapidamente em um espaço minúsculo e a pressão gerada empurra a bala do cartucho a uma velocidade extremamente alta. 300 metros por segundo é a média de uma arma. O cartucho em si permanece na pistola e precisa ser ejetado. Número 17. Aloe vera. Essa planta tem sido usada para fins medicinais há vários milênios. Esse tipo de planta é chamado de suculenta e esta seção transversal da planta mostra o porquê. Ela está repleta de seiva, parecida a um gel, podendo ser esfregada em feridas ou erupções na pele para acalmar o processo inflamatório. Número 16. Lentes de câmera. Uma das mais complexas da lista, esse corte transversal de lentes revela que uma lente de câmera é na verdade um conjunto complexo de muitas lentes interligadas, que se movem em conjunto para focalizar a luz no filme ou no sensor digital da câmera. Número 15. Concha. O interior de coisas da natureza sempre nos mostra formas interessantes, e as conchas são particularmente complexas. Quando fazemos nela um corte transversal, maravilhosos padrões são revelados em toda a sua beleza. Algumas conchas seguem escalas logarítmicas quase perfeitas, a chamada proporção áurea de Fibonacci. As conchas seguindo perfeitamente esse padrão ou não, ainda são curiosas. Afinal, um molusco que viveu nela talvez há milhões de anos foi quem a criou, excretando carbono de cálcio, o qual se solidifica em padrões estranhamente perfeitos, espirais com câmeras interiores retorcidas e exteriores coloridos, lisos e porosos. Mas por que eles são tão complexos? Não é uma resposta fácil, mas em algum momento eles desenvolveram essas conchas para se adaptar melhor ao ambiente. Número 14. Balas quebra-queixo. Duras como uma rocha, essas balas populares nos Estados Unidos têm um interior cheio de camadas multicoloridas de açúcar, que se acumulam para formar esses doces gigantescos. O corte transversal revela as belíssimas camadas coloridas dessa arte doce. Número 13. Macarrão instantâneo. Ao cortar embalagens de alimentos para revelar seu conteúdo, geralmente acaba servindo para ver como somos enganados quanto ao seu tamanho. Este macarrão instantâneo contém alguns poucos centímetros de macarrão, ou seja, você compra um copo desses grande achando que receberá tudo aquilo de comida, mas na verdade é só uma pequena parte. Número 12. Isqueiro Zippo. Os isqueiros Zippo existem há vários séculos e revelam em seu interior uma estrutura simples, porém fascinante. Até hoje, são experimentados, testados e feitos da mesma maneira como sempre foram. Um pavio puxando fluido e um reservatório para o local onde é inflamado pela pederneira. Número 11. Casco de tartaruga. Você quer contemplar a complexidade e a beleza da natureza? O caminho lógico é cortar um casco de tartaruga ao meio, é claro. Esses cascos são extremamente fortes e envolvem todos os órgãos vitais do animal. A partir desse corte transversal, podemos ver como o casco é essencialmente uma extensão da caixa torácica. A forte camada externa é fundida à caixa torácica e conectada às vértebras das tartarugas. É por isso que você nunca deve pegar uma tartaruga pelos lados ou pelo topo do casco, apenas por baixo para apoiar seu esqueleto. Número 10. Caule. Desta vez, temos um corte transversal microscópico, incrivelmente detalhado e colorido. Ele revela a complexidade do caule de uma planta, o principal componente que a sustenta e traz nutrientes do solo. Existem tipos diferentes de tecidos no caule de uma planta, mas dois principais deles talvez você se lembre de ter visto na escola. São o xilema e floema. Ambos trazem nutrientes para o caule, mas o xilema é constituído de células mortas que formam o núcleo duro de um caule adulto, enquanto o floema possui tubos flexíveis e vivos. Número 9. Avião. Não mostraremos aqui as pequenas coisas que podemos cortar ao meio para ver por dentro. O corte transversal deste avião revela seus muitos componentes em várias camadas. Algumas pessoas adoram voar e outras odeiam. Seja qual for o lado em que você esteja, o interior visto aqui deve fazer que você reconheça a complexidade da estrutura de um avião. Não existe tanto metal assim separando você e o exterior. Mas não se preocupe, os testes hoje em dia são absolutamente brutais. Por exemplo, a maioria das asas pode flexionar até 90 graus, algo difícil de imaginar. Número 8. Chave e fechadura. Um item cotidiano e que nunca vemos no interior. Uma fechadura. Um surpreendente item de engenharia complexa. Existe muita coisa acontecendo por dentro da fechadura quando você coloca sua chave nela para abrir a porta do carro, armário ou bagagem. Como elas funcionam? Esse corte transversal revela as fechaduras e os vários pinos que as compõem. Quando a chave é inserida, os pinos são pressionados até ficarem alinhados com o tubo, o que permitirá que a trava gire. Se for inserida uma chave errada, alguns ou todos os pinos ainda travarão o tubo da fechadura, impedindo que ela gire.
Número 7. Creme dental. Você já se perguntou como as listras na pasta de dente saem daquele jeito bonitinho? Um corte transversal revela o mistério. Bem, na verdade, parte dele. Vemos que, em primeiro lugar, as listras não estão enroladas dentro do tubo. Em vez disso, o tubo contém um núcleo único de pasta e gel colorido. Quando você aperta o tubo, esse grande cilindro de pasta é forçado a passar por uma saída menor, sendo compactado. Um ramo da física chamado reologia estuda justamente isso, o complexo fluxo de líquidos e fluidos. Os diferentes géis da pasta de dente têm características de fluxo idênticas, o que significa que todo o tubo flui de forma homogênea, mesmo quando forçado a atravessar um buraco menor. Número 6. Navios de cruzeiro. Você sabia que os navios podem ser aumentados cortando ao meio, colocando uma parte a mais entre os pedaços cortados? Claro, tudo é devidamente soldado para não ter problemas estruturais. Os navios podem chegar a pesar milhares de toneladas e seu corte transversal revela coisas interessantes. Esta balsa foi alongada em 22 metros usando esta técnica de cortar o barco ao meio. Que incrível! Número 5. Coruja. As corujas parecem pássaros grandes, com penas muito grossas e um corpo que parece denso e forte, além de suas cabeças grandes e redondas com os olhões sempre alertas. Mas tirando suas penas, as corujas deixam de parecer assim tão sábias, virando praticamente uma galinha magrela. Para ser justo, porém, todos os pássaros seriam mais ou menos assim caso não tivessem penas, ficando claro o parentesco destas aves com os dinossauros. A plumagem das corujas é densa e dividida em camadas, e seu interior parece ser bem quentinho. É tipo andar com várias camadas de moletom. Número 4. Posto de gasolina. Calma, não vamos trazer escavadeiras e ferramentas enormes para cortar um posto de gasolina ao meio. Vamos apenas mostrar um modelo, mas ainda assim apostamos que você não sabia que tinha essa quantidade enorme de combustível logo embaixo dos seus pés. No subterrâneo dos postos temos um enorme reservatório, o que explica porque vemos enormes explosões nos filmes com esse cenário. Número 3. Fogos de artifício. Os fogos de artifício são explosivos construídos para nos divertirmos com efeitos bonitos. Eles apresentam uma série de câmaras preenchidas com produtos químicos diferentes que produzem explosões de cores diferentes. Um fusível atrasa a decolagem por um tempo para que a pessoa se afaste do local antes de ele começar a explodir. Número 2. Granada. Projetada com precisão para funcionar de maneira confiável, uma granada é formada por muitos componentes mecânicos, que vemos aqui neste corte transversal. Eles funcionam de maneira semelhante às munições. Temos explosivos mantidos em um reservatório, o qual é desencadeado por uma reação em cadeia. Na verdade, existem 3 pequenas explosões que acontecem em série. Se você observar os componentes de cima para baixo, poderá rastrear essa reação. Uma granada é acionada por um gatilho que fica dentro dela. Quando a granada está inativa, o gatilho é mantido no lugar pelo pino do lado de fora. Mas depois que você puxa o pino, a mola é liberada e o gatilho cria uma pequena faísca que acende o fusível. O material do fusível atrasa a explosão, tendo que queimar completamente. Quando termina de queimar, detona os explosivos e faz com que a granada exploda completamente. Número 1. Cartões de crédito. Nós nem reparamos neles direito, até que ficamos sem dinheiro e queremos apreciar todo o poder destes pedaços de plástico. Eles estão lá, na nossa carteira o dia todo e achamos que são só isso, plástico. Você pode achar que eles têm só um chip, mas não se esqueça também da tira magnética que fica abaixo do chip, dentro do fino interior do cartão. Temos vários circuitos metálicos aqui, sendo muito mais do que só um pedaço de plástico. Acabamos de ver vários objetos aqui cujo interior é muito interessante, coisas do dia a dia e até objetos da natureza. Realmente, quando cortamos algo no meio, nunca sabemos exatamente o que esperar. Então é isso aí, rapaziada. Se vocês gostaram desse vídeo aí, mano, já dá aquele likezão monstro pra fortalecer o canal. Se não é inscrito, se inscreve aí no canal, tá, rapaziada? Compartilha esse vídeo em todas as suas redes sociais aí, tá? Você ajuda bastante a gente, tá bom, rapaziada? E é isso daí, mano. Fiquem todos com Deus e falou! É, mano, algumas coisas que eu sabia que era cortada assim, mas outras não sabia, não. Eu fiquei preocupado com o negócio da coruja. Tá gelando esse café, hein? É, você viu os caras cortar o coruja no meio, mano?